Oi, Elis, Boa boa noite. noite! Oh, que alegria ver você! Igualmente, quero mandar uma boa noite aí para sua galera, para o seu público. E quero dizer que é um prazer enorme, fantástico para mim estar aqui com você essa noite, dividindo esse palco digital. E tenho certeza que juntos nós vamos quebrar tudo, junto com essa plateia maravilhosa. Nós vamos falar, aprender sobre gestão, sobre liderança, enfim. Bom, só queria te pedir uma coisa, Elis. Eu estou em Salvador, não estou em casa, estou num flat. Pode ser que a minha internet ela caia. Se ela cair, um minuto eu estou de volta, tá bom? Tá Mas bem, tá continua bem. junto. Isso já fica como combinado. Se travar para qualquer um de nós, a gente vai naquele gesto. Tô saindo, já volto. Tem dado certo, Medeiros. A gente aprende uma linguagem aqui, tem dado certo. Bem, já falando para o nosso público, então, antes de chamar o Medeiros, antes de começar a conversa, que podem colocar perguntas aqui, o Medeiros vai estar respondendo e eu vou ficar atenta às perguntas, sabe? Aproveitem essa oportunidade, tomem nota. Vocês estão diante de um cara de uma sabedoria e de uma generosidade ímpar, tá? Com quem eu tenho aprendido muito nos últimos anos e eu já disse para ele, Medeiros, eu nunca mais te largo. Sorte a minha, pô. Como é que é? Sorte a minha. A sorte é tua, obrigada, obrigada. Então, eu vou deixar que você se apresente, porque aí você diz aquilo que você acha importante que seja dito. Medeiros, eu tenho uma teoria sobre apresentações hoje em dia. Se alguém quer saber de mim, vai para o Google. Vai encontrar até os meus processos lá, sabe? Então, tá tudo na vitrine, tá tudo transparente. Então, eu prefiro que você dê o seu boa noite para a turma. Aqui, ó. O pessoal dizendo meu Bom, mentor. Ixi, o pessoal que te conhece aqui já está fazendo declaração de amor aqui. Medeiros, com você. Se apresenta aí, dá o teu boa noite, depois eu começo a conversar com você. bom, pessoal, como a Elis já falou, sou Antônio Medeiros, tenho tido a oportunidade, né, de viajar aí o Brasil antes da pandemia, de norte a sul, aí, trabalhando temas como gestão de equipes, liderança. E agora, com a pandemia, a gente está trabalhando de casa, mas em diversas empresas, a gente fomentando esse assunto e aprendendo também nessa nova realidade do mundo, né? Essa nova oportunidade que o mundo nos dá para a gente reaprender. E reaprender é interessante que você tem que desaprender para aprender, né? E a pandemia vem muitas vezes para isso, para nos dizer que algumas coisas estão velhas, que algumas coisas a gente precisa readaptar, reaprender e realinhar a nossa bússola, né, rumo ao objetivo que a gente deseja. Então, tenho trabalhado também como mentor de muitos palestrantes que passam pelo Instituto Gente. Enfim, como a Elis disse, se você quiser saber um pouquinho mais de mim, é só jogar Antônio Medeiros no Google, você vai achar um monte de coisa. Mas vamos falar de coisas bacanas, Elis. Vamos falar daquilo que realmente interessa, que é o nosso assunto liderança, né? E quem quer Liderança. saber mais sobre mim ou sobre você, eu gostei dessa dica. Vai no Google que acha tudo. Vai no Google, vai no Google. Lá a gente não tem o que esconder. A gente não vai esconder mesmo, né? Porque a gente já está todo mundo chipado mesmo, então já foi. Medeiros, a sua formação, você é de que região, de que cidade e você estudou? Não me lembro. Você já falou, mas não me lembro. Bom, eu sou de Bom Jesus do Itabapoana, é uma cidadezinha no interior do Rio de Janeiro. A minha cidade hoje deve ter uns 40 mil habitantes. Eu sou bacharel em Ciências Militares, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. Sou formado também, sou bacharel em Teologia e, ao que tudo indica, esse ano eu termino Administração de Empresas. Então, Termina. Ah, se essa eu conheço o Medeiros, termina assim. Medeiros, uma carreira bastante eclética, né? Quando eu conheci você, vi sua primeira palestra, eu vi que se apresentou parte enfim, se apresenta uma relação muito interessante com a sua família, né? E em algum momento eu lembro claramente que você foi despertado por uma pessoa que toca muito, tocou muito e ainda toca muito a sua vida.
E eu vi o quanto você honrou esta mulher da sua família. Eu gostaria que você, como líder inspirador que é, trouxesse para as pessoas esse teu lado sensível e este lado que revela assim o quanto nós, familiares, temos responsabilidade sobre o sucesso e a felicidade daqueles que nós conduzimos quando eles ainda são jovens. Bom, Elis, eu sou de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. A minha mãe, na verdade, meu pai era motorista de caminhão e a gente vivia uma vida bastante humilde, né? E o caminhão do pai tombou uma época, a gente passou muita dificuldade, a gente chegou a morar numa garagem, não foi nem numa casa, foi numa garagem. E nesse período aí, minha mãe, ela tomou uma decisão, né? Ela decidiu que ela ia lutar para que eu pudesse ter um novo panorama, uma nova oportunidade, uma nova maneira de ver a vida. A partir daí, ela pensou assim, cara, o que eu sei fazer, o que eu posso fazer? E ela percebeu o seguinte, olha, eu sei lavar roupa. E ela então começou a lavar roupa de manhã, de tarde e à noite. E com o dinheiro que ela ia juntando das trouxas de roupa que ela lavava, e eu lembro que muitas vezes eu pegava a roupa, eu que levava a trouxa na cabeça, a mãe começou a juntar um dinheiro e me matriculou numa escola particular. Era a única escola particular que tinha na cidade. E a partir dali eu comecei a ver a mãe lavando roupa de manhã, de tarde e à noite. E eu fiz uma promessa para mim. Né? Eu prometi o seguinte, que enquanto a minha mãe lavasse roupa, eu iria estudar. Enquanto a minha mãe estivesse no tanque, né, ou passando, eu estaria sentado na mesa estudando. Esse era um compromisso que eu fiz comigo. E muitas vezes a mãe ia até de madrugada, 2 da manhã, 1h30 da manhã. E eu ia nesse mesmo, digamos assim, nessa mesma pegada estudando. Ao final do segundo bimestre, foi logo ali no meio do ano, né? A mãe não aguentou essa batida. E a escola era algo assim fora da nossa realidade na época. Eu lembro que as pessoas falavam que ela era pobre metida besta, que ela queria aparecer, que a gente não tinha nem carne para comer. Eu lembro que muitas vezes a gente comia ovo, arroz e tomate picadinho, sentado no chão. E, poxa, eu estudava na escola dos ricos. E, enfim, e aquilo me tocou demais. Eu devia ter os meus 14, 15 anos, aquilo me machucava muito quando eu via alguém criticando a mãe, sabe? Então aquilo virou para mim numa ferramenta de alavancagem. Né? O que era para ser uma crença limitante virou uma crença potencializante, porque aquilo ali me alavancou de uma tal maneira, porque eu dizia para mim, eu não posso deixar essa mulher na mão. Eu não posso deixar essa mulher passar vergonha. E eu comecei a estudar muito mesmo. Bom, ao final do 6º mês, né, do primeiro ano do 2º grau, na época, agora acho que tem outro nome, não sei, a minha mãe foi me tirar da escola e quando ela chegou lá, o diretor chamou ela na sala e falou, olha, você não vai tirar o garoto. Né? O garoto é o primeiro colocado de toda a rede, era uma rede com mais de 20 escolas no interior do Rio. Falou, o garoto é o primeiro colocado em todas as escolas do interior. Ele tirou 10 em todas as provas de matemática, acima de 9,5 em todas as provas de física. E tá todo mundo assim, atônito, né? E nós não vamos perder esse aluno. O aluno fica na escola e a partir de hoje a escola se vira com ele. E ele só não pode baixar as notas, né? Então foi muito legal, porque no final do 3º ano eu fui aprovado numa universidade federal, o que naquela época, para um aluno do interior, né? Filho de uma lavadeira, do motorista de caminhão, era algo... Eu fui o único da escola, eu acho que naquele ano foi aprovado em universidade federal, e tinha muita gente com uma condição muito boa, e fui aprovado na Academia Militar das Agulhas Negras, que na época era um dos concursos mais concorridos que existiam no país, né? Era mais concorrido do que as universidades federais. E aí eu acabei indo para a MAN, porque eu não tinha condições de morar em Niterói, estudar informática na UF, onde eu tinha passado. E aí fui para a MAN e foi muito bacana. Então, assim, voltando ao que você falou, o maior líder, né, que eu tive em toda a minha história não foram os coronéis, não foram os generais, né? Eu trabalho com o Roberto Chiniachí, eu honro o Roberto, mas ele, para mim, não é o meu maior ícone, o meu maior exemplo de ser humano, entendeu? O maior exemplo para mim de ser humano, o maior ícone da minha história, a pessoa que eu mais aprendi,
a pessoa que mais me inspirou é uma pessoa que não tem o segundo grau, que não sabe, que não tem muita etiqueta, que não sabe falar muitas coisas, que não sabe escrever muito bem, que não sabe se portar muito bem em locais, digamos assim, chiques, mas para mim ela é a pessoa mais importante da minha história. Foi a pessoa que me mostrou, que me inspirou e que me alinhou e que me ajudou a ser a pessoa que eu sou hoje. Tá? Eu não estou dizendo de status e nem de... Eu estou falando de caráter. Eu estou falando de determinação. Eu estou falando de não desistir nunca. Eu estou dizendo de acreditar sempre que é possível, de que se precisar virar à noite lavando roupa, a gente vira. Se precisar fazer isso ou aquilo, a gente faz. Entendeu? Então, acho que esse foi o maior ensinamento. Muito bom. Pessoal, observem que o Medeiros já trouxe várias dicas de postura. Ele falou que poderia cair, ele voltaria. Várias dicas de postura de uma pessoa que exerce a liderança sem ter curso superior, sem ter, como ele disse, etiqueta ou sei lá o quê, né? Então ele fala da determinação. Já tô adicionando ele de novo. Excelente, excelente. Medeiros, maravilhoso. Eu estava comentando com o pessoal assim, aproveitem já essas dicas, porque o que o Medeiros falou foi sobre liderança. Ele falou na inspiração que a mãe dele é para ele, sempre foi na história dele, mas ele falou em determinação, ele falou numa mulher que tomou uma decisão, uma pessoa, uma líder que chamou a decisão para si, a responsabilidade para si, dos resultados que queria oferecer para sua família, né? E você absorveu isto. E você traz, assim, com um destaque na sua fala, a palavra caráter, sabe? Tem coisas que a gente não ensina, né, Medeiros? A gente trabalha com pessoas aí em empresa, a gente não ensina. Ou a gente tem, ou a gente não tem. E se a gente não está sendo liderado, ou se a gente não está liderando sob a luz do respeito, da honra, da retidão com os outros, pois troquemos de líderes, troquemos de lugar. Mas impossível nos mantermos sob um guarda-chuva que não nos inspira do ponto de vista do caráter, né? Porque aí a gente vai estar assinando aí um atestado de fragilidade, de fraqueza, e vamos acabar reverberando isso. Gratidão aí para quem está comentando, Miriam entrando. Você morou um tempo no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, né? Ou Santa Cruz? Cruz Alta? Santa Cruz do Sul. Santa Cruz, Santa Cruz. Santa Cruz do Sul. Bom, tem algumas gaúchas aí nos assistindo e comentando, então eu lembrei desse detalhe. E eu sei que você aprendeu a apreciar a cultura do gaúcho, e o gaúcho tem uma tradição de uma valentia, né? Eu, como sou gaúcho, posso falar de bem e de mal, né? Da nossa valentia, que às vezes é até um pouco inconveniente quando a gente atropela um pouco os outros. Elis, concorda comigo que às vezes a gente atropela um pouco? Medeiros, dessas suas andanças pelo Brasil, eu imagino que quando você chegava com a sua família, você enfrentava situações de incertezas, né? Que é o tema aqui da nossa live de hoje, liderança nas incertezas. E este foi um ano de incertezas, está sendo um ano de incertezas para todos nós. Pessoal, o Medeiros está com alguma dificuldade aí, está travando um pouquinho, vamos na paciência. Isto. Estou ouvindo, Lê. Eu mudei de posição, vim para vai melhorar. Tá legal, tá legal. Lembra que uma vez a gente fez um treinamento com o Alexandre Slivnik, ele na varanda de um restaurante na beira da estrada? Foi. Um líder dá um jeito. Tem uma frase que eu gosto muito. Líder assume, não some. Você conseguiu ouvir minha pergunta?
Eu perguntei sobre a sua família nessas andanças. Como você liderou esse processo das incertezas que os teus filhos, a tua esposa acabavam vivendo? Primeiro, Ei, gente. Olha aqui, ó, aproveitando aqui, ó. A Rose conhece bem Santa Cruz e já lembrou das cucas. O Ramon está dizendo assim: Medeiros é um exemplo de honrar a família, os amigos, os parceiros e nós, alunos e admiradores. Com certeza. Com certeza, Ramon. Liz falou: viva o Rio Grande do Sul. Viva! Recém passamos pelos dias de comemoração, né, Liz? A família do Medeiros, uma família que acompanha um militar, faz mudanças, né? E foi sobre isso que eu perguntei para ele, como a família, então, se adaptou às incertezas de morar em lugares diferentes. Morou no Norte, no Nordeste, hoje mora em Brasília, né? agora vai, Elis. A, Para! gr- a grande verdade é o seguinte: o verdadeiro líder nem é aquele que acumula muitos tombos, né? Mas é aquele que acumula muitos levantes, né? Não adianta quantas vezes a internet vai me derrubar, a gente vai levantar de novo. É isso aí. Bom, primeiramente quero te dizer que eu sou apaixonado pelo Rio Grande, né? Não sou gaúcho, não nasci lá. Tenho um filho que nasceu em Santa Cruz, ele é santacruzense. Mas eu sou apaixonado, né, pelo Rio Grande, pela tradição do Rio Grande. A última vez que eu... Última não, acho que a penúltima. Uma das palestras que eu fiz no Rio Grande do Sul, eu terminei a palestra com Querência Amada. Então, eu acho que a bravura da Revolução Farroupilha, né, ela traz para o povo gaúcho um sentimento de lutar pelos seus ideais e pelos seus valores enquanto tiver vida, né? Enquanto eu tiver oportunidade de lutar, enquanto eu tiver sangue para lutar, enquanto eu tiver força para lutar, eu vou lutar. Então, eu acho que isso que eu levo assim, muito do período que eu tive lá, do 20 de setembro, de participar das atividades lá nos CTGs. Então, assim, nossa, é uma época muito bacana da minha vida que eu guardo com muito carinho. Bom, quanto às incertezas, elas sempre acontecem em todas as mudanças, né? Eu tenho 20 anos de casado e acho que 12 ou 13 mudanças. Então, do norte ao sul do país eu já morei. E todas as mudanças, elas trazem muitas incertezas, né? Tem um ditado que a gente diz no quartel, é o seguinte, que todo planejamento não resiste ao primeiro tiro, tá? Ou seja, tudo aquilo que você planeja é ótimo, tá? Porque o ruim é você não ter um planejamento. Não é ruim você mudar o planejamento, é ruim você não ter o que mudar, tá? Então, esse é um dos grandes problemas que eu vejo, principalmente na nossa cultura brasileira. A gente não planeja. Então, a gente está sempre correndo atrás da máquina e muitas vezes as pessoas falam assim, mas vou planejar, vou ter que mudar de novo, mas ainda bem, graças a Deus que você tem o que mudar. Então, muitas vezes nas nossas mudanças, a gente planejou uma coisa, chegou lá, era outra, né? Você achava que ia ser de um jeito, chegou lá, era outro. O mais difícil hoje, para mim, são meus filhos, né? Meus filhos já estão na idade de adolescente, então tem os amigos, tem as namoradinhas, tem essas coisas que, na hora que você vai mudar, tipo, eu mudei de Foz para Brasília, foi muito difícil. Aí entra a parte da liderança, né? Aí entra a parte da gestão de equipe, aí entra a parte de você sentar à mesa e falar, eu vou para Brasília porque eu fui transferido e ponto, acabou. Não, né? Olha, papai foi transferido, a missão do papai é um militar do Exército, eu sirvo ao país, o país está precisando do papai em Brasília, a função que o papai vai desempenhar é essa e tal, e tal, e tal. E todas as vezes que eu vestir a farda, que eu estiver indo lá para o Palácio, ou que eu estiver indo lá para o QG Central, vocês estão indo comigo, é uma missão nossa e tal. Então, aí entra essa parte de você combinar, né, com a equipe, de você trabalhar os bastidores para que seja uma coisa cocriada, né, e não seja algo que desça a goela abaixo nas crianças e na esposa. E antes também da tomada de decisão, de aceitar ou não um convite de A ou B, é você criar esse ambiente antes, né? Eu estou para
eu recebi um convite de vir para Salvador e semana retrasada eu fui em casa, sentei em casa com a Denise e as crianças e falei, olha, pessoal, eu recebi um convite de ir para Salvador, o que você pensa, o que você não pensa? Né? Para mim seria legal por isso, mas por outro lado não seria tão legal por isso. O que você acha, filho? O que você acha, esposa? E aí a gente tomou uma decisão. E aí aquele negócio, que é combinado, não é caro nem barato. Né? A gente combinou, está combinado. Que legal. Então agora vocês vão morar em Salvador? Não tá certo ainda não, né? É um período assim, é um namoro, digamos assim. É um namoro. É um Tá namoro. bom. Então, existe a possibilidade de eu vir para Salvador. Eu até acho interessante por alguns motivos, mas assim, ainda precisa ser costurado isso a nível ministerial. Então não está ainda batido o martelo. Uhum. Medeiros, eu já falei para você pessoalmente mais uma vez que eu tenho imensa admiração pela sua carreira, pela forma como você é um homem eclético, de formação, de mentalidade, conforme como você é jovem junto com os seus filhos, é jovem junto com seus alunos, é maduro junto comigo, e eu posso ser criança diante de você, mesmo sendo mais velha que você, e você tem uma compreensão, uma habilidade de relacionamento muito especial. Uma sensibilidade para lidar com o ser humano realmente de um grande diferencial. E eu tenho bastante experiência com líderes, bastante tempo em empresas e instituições educacionais e de treinamentos de toda a natureza. Então, quando eu digo isso, e eu não estou aqui para agradar você, você sabe que eu já disse pessoalmente, só nós dois, já falei isso. Então, uma das admirações que eu tenho por você desde o início é por você ser um cara do Exército. Eu, Elis, admiro o Exército porque eu convivi do lado de um Exército e a minha tia era a pessoa que lavava a roupa dos militares. As trouxas de roupa dos meninos, dos cadetes que vinham do interior, que moravam em pensões, em quartos modestos, assim, eram cuidadas pela minha tia, pertinho da nossa casa. E o Exército ficava assim, quase que... A gente via da casa dos meus pais, a gente via o Exército, a gente ouvia treinamentos, eles passavam na frente da nossa casa. Então, e eu tenho familiares que são do Exército, tenho primo formado na MAN, fui lá naquela entrega de espadinho, tudo isso. Então, eu tenho admiração porque tive a oportunidade de conhecer um tanto dessa disciplina, dessa honraria, de muita coisa bacana, realmente, que tem dentro do Exército. Agora, o Exército também te colocou em situações muito desafiadoras. Claro, você aceitou, né? Você aceitou, teu coração disse, ok, eu vou, eu topo. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas experiências que você tem, conduzindo em cenário absolutamente inóspito, desconhecido, arriscado, uma porção de pais de família, de filhos, de soldados brasileiros que você acompanhou em missões. E como foi essa experiência de líder que se compromete com essa equipe? Porque eu sei da forma como você se comprometeu. Bom, Elisa, a primeira coisa é assim, que eu acho que é muito legal, que acho que todo líder devia entender, é que existe uma diferença muito grande entre a hierarquia, né, dentro de uma empresa, as funções dentro de uma empresa, mas não existe diferença entre as pessoas. Então, acho que essa é a primeira coisa, tá? Então, estou vendo a Liz aqui, um beijo para a Liz, para o Silvio. Então, vamos dizer que eu e a Liz, a gente trabalhe junto numa empresa, e a Liz é a minha diretora e eu sou o gerente, tá? Existe uma diferença grande entre os cargos, mas não existe diferença entre as pessoas, né? No sentido de valor. Tá? O valor da Liz, que é minha diretora, é o mesmo valor que eu tenho. Tá? O meu valor como gerente é o mesmo valor que tem um colaborador que está trabalhando lá no chão da fábrica. O que diferencia são as responsabilidades. Tá? Então, a minha responsabilidade ela tende a ser maior do que a responsabilidade de quem está na ponta da linha, porque eu sou responsável por ele e sou responsável pelo resultado que aquela equipe gera. Então, quando o líder ele não consegue entender isso daí, ele começa a passar por cima das pessoas.
E quando você passa por cima das pessoas, ou quando você desmerece o sentimento das pessoas simplesmente porque elas são mais ou menos graduados que você, em qualquer que seja a profissão, você passa a subjugar o que ela sente, o que ela pensa. E quando ela percebe isso, ela começa então a dizer as seguintes frases: ele não me ouve, ele não me entende, ele não me escuta, ele não sabe o que eu estou falando, ele nunca viveu o que eu vivi. Essas frases, elas vêm, elas são corriqueiras, porque essas pessoas não sentem que os líderes olham para elas como pessoas que têm o mesmo valor, mesmo que com responsabilidades diferentes. Então, em muitos momentos, a fala dessas pessoas ele se acha mais inteligente do que eu, ele se acha melhor do que eu, ele se acha mais capaz do que eu, porque ele é meu chefe e eu sou subordinado. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Depois que acabar a sua live aqui, eu tenho uma reunião com a minha equipe hoje, tá? Às 9 horas. E por que eu marquei uma reunião? Porque existem alguns detalhes que eu poderia definir sozinho e dizer, pessoal, vai ser assim. São detalhes simples, mas que eu prefiro que falte A ou B na reunião, senão todo mundo puder entrar, mas que eu jogue o assunto na mesa e a gente tome a decisão juntos. Entendeu? Então, eu acho que isso é legal. A outra coisa, Liz, que eu acho que é fundamental é você não esquecer que por trás de qualquer cargo, do presidente ao chão de fábrica, existe uma alma dentro do uniforme. Tá? Dentro do terno tem uma alma, dentro do uniforme tem uma alma, dentro do jaleco tem uma alma, e que a alma, ela sente igual qualquer outra alma. Tá? A alma do colaborador lá do chão da fábrica é uma alma que sente igual a alma do gerente operacional. Tá? O coração dele bate do mesmo jeito. Ele ama os filhos do mesmo jeito. Ele tem valores e princípios do mesmo jeito. Então, todas as vezes que eu trato com alguém, é muito mais importante do que eu entender o que aquela pessoa pode gerar para mim, ou muito mais importante para mim do que eu entender o que aquela pessoa pode gerar para a empresa, é eu entender como que ela está se sentindo. Porque quando eu entendo quando ela está se sentindo, as outras perguntas elas ficam mais fáceis de responder. Se eu souber que você não está se sentindo legal dentro de uma relação de trabalho, e eu parar para te ouvir, e eu tentar me colocar no seu lugar, para eu tentar entender como é que você vê aquela situação, eu consigo não só entender o porquê você está rendendo baixo ou está rendendo alto, e consigo entender se existem gaps que eu posso te ajudar a você render mais. Porque a grande verdade é que o que comanda, né, os nossos braços é a nossa mente e o nosso coração. Se você consegue equalizar a mente e o coração, as capacidades elas vão aparecer, porque todos nós temos capacidades. Talvez você não tenha todas as capacidades que eu tenho, mas você tem outras capacidades que eu não tenho. E o que diferencia você utilizar ou não a sua capacidade ao máximo é o quanto de combustível, né, aditivado você está recebendo. E muitas vezes o combustível sujo, né, ou o combustível fraco, vamos dizer, um álcool, o carro que é abastecido em álcool, ele rende menos do que o carro que é abastecido a gasolina, né? Mas ele rende no álcool. Quando o líder ele consegue abastecer o colaborador com atenção, quando ele consegue abastecer o colaborador com o olho, quando ele consegue abastecer o colaborador entendendo o colaborador, quando ele consegue dar feedback para o colaborador, quando ele consegue corrigir o colaborador, porque muitas vezes, Elise, você tem filhos, você sabe, os filhos precisam de limites. E eles esperam que a gente imponha limites. Os filhos se sentem amados quando a gente coloca limites. E não se espante que o colaborador é assim também. Ele se sente amado quando você coloca limite. Ele se sente amado quando você corrige. Ele se sente amado quando você até dá uma dura nele e ele fala assim, opa, cara, ele tem razão. Né? Então, o papel do líder, na minha opinião, ele é muito mais nessa questão de você entender o outro, ter a empatia e a partir daí você saber se posicionar. E aí você perguntou sobre as missões, né? Existem várias missões que foram interessantes.
Uma delas foi no Haiti, né? Eu tive em 2014, passei quase um ano no Haiti com a tropa de paz da ONU. E ali eram muitos jovens de 20, 25, 26 anos. E eu já era mais antigo, devia ter ali meus 40 anos. Então, você saber como que aquele jovem se sente. E muitas vezes você olhar no olho dele e você falar para ele assim, olha, eu sei que você está com medo, mas fica tranquilo, eu também estou com medo. Tá? Mas juntos a gente pode ser mais forte. Se você avança comigo, eu consigo ter mais proteção. E se você avança sem pestanejar, sem recuar, fica mais fácil da gente te proteger. Então, você olhar para o olho do garoto e perceber que ele está com medo, e você dizer para ele assim, olha, eu sou coronel, mas eu também estou com medo, tá? Fica tranquilo. A gente já fez isso outras vezes e eu vou estar sempre ao seu lado. Então, esses detalhes, eles são importantes, entendeu? É você não querer vestir uma capa, é você não falar coisas que, eu não estou com medo, eu não estou apavorado, mas é você ter como é que eu vou dizer assim? É você ter a grandiosidade de ser humano. O grande problema dos líderes que eu vejo hoje é que eles não são humanos, eles são super-humanos. Tá? Eles performam tudo, eles fazem tudo, eles entregam tudo. Hoje mesmo eu tive uma discussão com um dos líderes que trabalha comigo e foi justamente nisso. Eu falei, olha, o grande problema é que você nunca está errado. Entre ser feliz e ter razão, vamos fazer o seguinte, eu vou trocar a data que você está me pedindo, mas você marcou errado a sua atividade. Mas ele nunca acredita que ele está errado. Porque só porque ele é mais antigo do que eu sempre estou errado e ele sempre está certo. Então, eu acho que esse é o grande problema dos líderes. E quando o líder ele se coloca como super-humano e não como humano, quando ele se coloca acima, né, do que as pessoas normais sentem, ele deixa de ser, ele acha que está sendo um herói e ele passa a ser uma chacota. Sim. Por quê? Porque a própria equipe vai dizer, vai procurar as falhas, os erros para apontar. Então, sim, essa do Haiti foi uma outra atividade que foi muito interessante para mim. Eu tinha 23 anos, fui para a fronteira do Brasil com a Bolívia, numa cidade onde demorava aí 48 horas de barco para chegar, não tinha supermercado, não tinha energia elétrica, não tinha um monte de coisa, e eu fui para comandar uma equipe de aproximadamente 70 homens. Quando eu cheguei lá, eles eram todos muito mais velhos do que eu, tinham idade para ser meus pais, e aquilo me incomodou muito, porque era muita gente assim de cabelo branco já, e eu era um menino, né? Não sabia muitas vezes o que fazer. E aí você pergunta para mim, Medeiros, qual foi a chave para você conquistar esse pessoal? Ouvir. Né? Ouvir. Porque o ancião, digamos assim, o adulto, então tudo que eu ia fazer, eu chamava eles. Pessoal, vocês que já têm mais experiência, aí brincava, né, esse monte de cabelo branco e tal, conta pra mim, como é que vocês faziam isso? Aí eles falavam. E eu falava, bom, e se a gente fizer assim, se a gente fizer assado? E eu ia trabalhando com eles numa forma de co-criar. E foram 2 anos maravilhosos. Eu saí de lá, foi uma choradeira total. Construímos muita coisa, patrulhamos muito a fronteira, vivemos muitas situações de risco, mas eu sempre me senti protegido por eles. E eu sinto que, principalmente depois ali do 2º, 3º mês que a gente estava junto, eu senti que eles tinham confiança nas diretrizes que eu dava. Muito bom, Medeiros. Isso me lembra assim de um acordo que mudou minha vida quando eu fiz comigo mesma, de não passar um dia sequer sem aprender alguma coisa. Qualquer coisa, pode ser modesta. E quando a gente acha que a gente sabe, a gente bate no próprio teto. E aí, esse líder que tem resposta para tudo, passa a se equivocar, passa a limitar os outros ao teto dele, né? E bancar o salvador, ele vai se frustrar porque a autocobrança é muito grande, ele vai acabar descobrindo algum dia que ele não dá conta de alguma situação
E eu vou seguir aqui um pouquinho enquanto o Medeiros destrava aí. Você disse uma coisa assim que... Outra coisa tocante que você falou. A hierarquia existe, mas o valor das pessoas é o mesmo. Algumas pessoas conquistaram posições, né, É, Medeiros? É o mesmo. com certeza, é o A forma mesmo. de amar, o É o respeito. mesmo. Eu costumo dizer, Medeiros, em coach, quando eu trabalho um alinhamento de valores de autorrealização, e as pessoas dizem que os valores delas são respeito, honestidade, tudo isso está valendo para todo mundo, inclusive para quem transgride leis. Que aquele que está traficando, ele quer respeito da hierarquia. Ele quer respeito da esposa, dos filhos, mesmo ele estando fazendo, transgredindo. Então, a gente precisa olhar para algo que é mais profundo sobre isso, que é como nós colocamos em ação estes valores que nós dizemos que temos. A nossa ética, o nosso respeito, né? Como é que nós colocamos isso, como você disse, no pensar, no sentir e no agir. Como você disse, os braços fazem essa representação. A Lisa aqui fez um comentário que você é pura sabedoria, Medeiros. E o pessoal está participando aqui. Como o nosso tempo, a gente tem 15 minutos, porque eu comecei um pouquinho antes, e a gente tem que aproveitar para salvar a live, senão a gente perde o conteúdo e a gente grava tudo. Eu quero contar rapidamente, pedir que você comente essa situação, que já tem a ver com o que você falou. Outro dia, fazendo coaching de um executivo, ele está num nível de coordenação, e ele pediu que eu levasse o conteúdo dele para as duas pessoas que estão acima dele, gestor e diretor. E eu falei, ok, se você está dizendo que quer que eu leve, você não quer levar o assunto, você quer que eu leve? Sim, eu quero um apoio, você leva esse assunto. Eu falei, ok. Eu posso falar absolutamente tudo? Ele falou, eu quero que se fale absolutamente tudo que eu tratei com você nesse encontro de coaching. Eu falei, tá bem. Então esclarece para mim, qual a pior coisa, olha a pergunta que eu fiz, Medeiros, que pode acontecer quando eu disser para eles tudo o que você me disse aqui a respeito da sua preocupação, da sua insatisfação com o momento da empresa e tal. Sabe o que ele disse, Medeiros? A pior coisa que pode acontecer quando eles souberem absolutamente tudo sobre como eu estou me sentindo é entrar por aqui e sair por aqui. Aí eu escavei mais, falei assim, tá, e qual é a pior coisa que pode acontecer se entrar por aqui e sair por aqui? Ele disse, eu continuar trabalhando desmotivado até surgir outra coisa, eu sair da empresa. E toda a lealdade que eu tive até hoje não faz mais sentido. Se eu não sou ouvido. Estou te pedindo ajuda porque eu quero ser ouvido. Você vê que provavelmente ele identificou um histórico de entrar por aqui e sair por aqui, por isso ele pediu que eu fizesse a ponte. Então, a gente salvou. Mas talvez não salvasse, se ele não confiasse num intermediário. E quantas empresas não têm um intermediário? A grande verdade, Elis, é justamente isso mesmo. Essa semana mesmo eu vivi um caso muito parecido com esse seu. E a pessoa é um coordenador, digamos assim, de alto nível de uma empresa. E ele está falando já há algum tempo, olha, do jeito que está não dá certo, do jeito que está não dá certo. Os gestores são muito jovens, acham que conhecem tudo da vida e a decisão do coordenador é, em dezembro, ele vai encerrar as atividades dele e vai procurar outra coisa. É justamente por isso. Ele deu vários alertas. Vários alertas. Olha, não funciona assim, não funciona assim, não funciona assim. Mas o pessoal não ouve, continua fazendo as coisas numa velocidade muito grande, muitas vezes com informações desencontradas. E aí ele diz, cara, Medeiros, eu não quero o meu nome atrelado a coisas desse tipo. Então, estou saindo fora. E vão perder um baita profissional. Vão. Não, bem entendeu? Isso. Medeiros, a gente tem aí uns 7 minutos. Eu queria fazer mais perguntas. Eu vou chamar de novo, tá? Eu tô começando um novo projeto, Medeiros. Vou contar para você agora. E já vou dar um spoiler aqui. A lá, Robertinha Chique. Chama Mais Que Live.
Mas que live? A gente não vai ficar restrito a essa hora aqui, e também pode ser que tenha 40 minutos. Mas a ideia é a gente trabalhar de forma um pouco diferente os conteúdos. Por isso que vai se chamar Mais Que Live, tá? Sair dessa... nós fazemos parte aqui, a Jornada D13 é o projeto que eu desenvolvo junto com a Sueli Schneider e com a Vanessa Santos, de desenvolvimento de lideranças. É um programa continuado, a gente leva dentro das empresas e também tem as inscrições para quem quer fazer no curso livre. E vai desde alguém que está prospectando uma carreira de líder, ou a empresa está prospectando um líder, até um presidente de uma organização, de um grupo, enfim. Temos trilha para toda essa turma. E nós abordamos em 3 aspectos. Tem 3 dimensões, por isso chama jornada D3. O aspecto da gestão, o aspecto técnico e o aspecto socioemocional. Este ano, que foi este ano que a gente lidou com a questão do liderar à distância, do confiar sem estar vendo a rotina, né? Que foi uma coisa nova para a nossa cultura, ainda de líderes tão controladores. Que dica você quer deixar aqui para as pessoas? Que pontos você quer abordar para as pessoas a respeito da distância entre líder e liderados, entre pai e filhos, porque afinal de contas você ficou 1 ano no Haiti, né? Então, qual é o recado quando a gente lidera à distância? Bom, eu acho, Elis, que assim, ela à distância ou ela presencial, a gestão da liderança ela tem os mesmos problemas. O que muda é a nossa sensação de controle. Tá? Então, quando eu estou perto, estou vendo, eu tenho a sensação que eu estou controlando. Tá? Só que a grande verdade é que, mesmo perto, a gente não tem essa sensação de controle. A pandemia ela veio para acelerar um processo que já vinha sendo maturado, que é a valorização do porquê. Tá? Medeiros, como assim a valorização do porquê? Se você prestar atenção, os líderes estão sempre focados no quê? O que o colaborador está fazendo, como ele está fazendo, eles estão sempre focados no quê e no como. Uhum. Mas o grande líder, ele não foca no quê e no como. Ele foca no porquê. Se você pegar o Luther King, por que ele foi o Luther King? Porque ele explicou o porquê tá. Se você pegar Alexandre o Grande não ficava lá sabendo se o cara dava uma estocada ou 2 na espada. Mas ele vendia um sonho. Ele vendia um porquê lutar. Se você pegar Gandhi, né? Gandhi, ele vendeu um modelo de sociedade mais humanizado. E ele dizia, olha, você precisa lutar porque nós precisamos ser pessoas mais humanizadas. Então, eu acho que a grande contribuição da pandemia para qualquer líder, seja ele online ou seja ele offline, é o líder entender o seguinte, quando eu invisto no porquê, as pessoas vão se adaptar ao que e o como. Porque elas vão entender o porquê elas estão fazendo aquilo. Quando eu não invisto no porquê... Alô? Eu estou te ouvindo. Nós estamos te ouvindo, Medeiros. Voltou. Fica tranquilo. A grande sacada do líder atual é o seguinte, é ele saber que o que engaja é o porquê. Quando o liderado entende o porquê ele está fazendo, quando o liderado entende o porquê aquela tarefa simples dele é importante para a empresa, quando ele entende o porquê aquela tarefa ela contribui para, no final da linha de produção, entregar um carro, quando ele entende que ele não está ali assentando um tijolo, mas ele está construindo uma igreja, quando ele entende a magnitude da simplicidade do que ele faz, quando o líder consegue incutir isso na cabeça do liderado, cara, online ou offline, ele vai conseguir atingir os resultados. Porque a grande verdade é, a gente se move pelo porquê. Por que você sai de casa todos os dias? Você não sai para fazer o coach assim ou assado, não.
Você sai porque você tem criança em casa e você tem que trazer o sustento. Né? Então, é o porquê que te move. O que, ele é muito menos importante. Se é o coach executivo, se é o coach, o life coach, se é um coach de grupo, não importa. O que importa é o porquê eu estou saindo para fazer aquilo. Entendeu? Então, quando o líder ele consegue dar a dimensão do porquê, muitas coisas que eu faço hoje na minha vida, eu faço porquê. E não faço por outro motivo qualquer. Entendeu? Então, acho que essa é a grande lição da pandemia. O líder que consegue incutir na equipe o porquê fazer A ou B, e a equipe pega esse porquê como sendo uma questão dela, uma causa dele aí, online ou offline, ele vai conseguir ter sucesso. Exatamente, exatamente. Ficou claríssimo, né, nesses 5 meses aí, que quem tinha dificuldade com a liderança, continuou tendo dificuldade com a liderança. Quem tinha ansiedade, aumentou a ansiedade. Ou seja, a questão não foi a pandemia, a questão foi aquilo que a gente não estava fazendo antes. Eu fui dar uma entrevista na rádio semana passada sobre o Palco Rosa, o evento que eu estou fazendo, o evento online, né? E a pessoa que me entrevistou perguntou assim, e como que você fez para se adaptar com essa questão da tecnologia? Eu falei, desde 2015 eu faço palestras online. Isso já existia há décadas, as pessoas só não tinham aderido, estavam olhando o Instagram, o Facebook, mas não estavam usando profissionalmente. Eu já usava profissionalmente, não tive nenhuma dificuldade de adaptação. Então, o fato de eu não acreditar não impede que exista, o fato de eu não usar a tecnologia não impede que ela avance, o fato de eu não usar o remoto não impede que os meus liderados tenham absoluto conforto em lidar com o remoto. Então, é uma limitação do líder, quando ele acha que isso complica a vida dele. É uma superação, ele tem que fazer, afinal de contas, não existe mais fronteiras, né, mulheres? Você que passou por cima de tantas, não existe mais. Muito bom, muito bom. Não existe. E não o mais legal, mais. o Roberto tem uma frase que eu gosto muito. Ele fala o seguinte, que a crise só potencializa aquilo que você já é antes dela. Né? Se você tinha problemas antes da crise, a crise vai potencializar os problemas. Se você é alguém competente antes da crise, a crise vai potencializar a sua competência. Se você era líder antes da crise, a crise vai potencializar a sua liderança. Se você era um líder fraco antes da crise, a crise vai potencializar a sua fraqueza. O Roberto sempre diz o seguinte, que a crise é a peneira que te deixa mais limpo. Seja para o bem, ou seja, né, para o mal. Seja para coisas boas ou para coisas ruins. Muito bem. Medeiros, eu não quero te pressionar, mas estou disponível para ler os próximos capítulos do teu livro, que eu sei que uma hora dessa sai. Cara, ele tá parado ali onde eu te mandei ainda. Essa semana eu preciso retomar. Tudo bem, Medeiros, tudo bem. O meu também tá parado. Não tem problema. Essa etapa a gente vence em outro momento. Medeiros, deixa sua mensagem pro pessoal. Foi incrível, eu estou aqui curtindo. E aqui o Ramon deu a ideia da gente fazer uma live, um encontro aí no YouTube para não ter esse tempo limite. Vamos fazer sim, Ramon, te prometo, vamos tá? Medeiros topa aí. Se não for esse ano, vai ser no ano que vem. Mas a gente vai fazer uma mais que live aí para a gente poder trabalhar esses conteúdos com mais... Entregar ainda mais, né, Medeiros? Inspirar ainda mais pessoas como você faz. Você é um cara que tem uma habilidade com as palavras que eu admiro. Você usa as metáforas com brilhantismo que eu curto pra caramba, né? E eu aprendi numa ocasião com um indígena, um cacique. Nós estávamos num seminário com um indígena e foi algo que, quando eu ouço você, eu me lembro desse cacique. E nós perguntamos para ele algo, não lembro qual era o tema, e ele disse, eu não vou responder. Daí a gente insistiu, nós éramos todos alunos, e ele falou, eu não vou responder. A gente insistiu, nós éramos alunos da Universidade Internacional da Paz, o professor da Universidade Federal que levou o cacique e os outros indígenas disse, alguém pode explicar por que o cacique está recusando de responder? E aí um dos indígenas jovens disse assim, é que nós somos a tribo da oralidade.
Quando nós somos perguntados de alguma coisa e a nossa resposta é uma contrariedade, é um desconforto, é algo com um sentimento ruim, a gente elabora dentro de nós até que a gente tenha uma contribuição para o planeta. A gente não põe para fora algo que não vai melhorar o mundo. Que legal, cara. Essa foi uma das grandes lições da minha vida. Neste mesmo seminário estava a filha dele, que estava assumindo o lugar de cacique aqui da tribo em Santa Catarina. E eu perguntei para ela, cacique Eunice, eu tenho uma pergunta. Nós, pais e mães de crianças brancas, vamos falar papo reto, nós ficamos correndo atrás dos nossos filhos, cuidando para que não saiam da nossa mão. E quando a gente vê os indígenas à frente do banco, do supermercado, vendendo seus artesanatos, eu nunca vi um indígena levantar a voz e chamar um filho para ficar perto. As crianças brincam, voltam e vocês estão tranquilos. Como isso acontece? Sabe o que ela respondeu, Medeiros? O quê? Outra tremenda lição de liderança. Ela fez uma cara como se eu fosse doida fazendo a pergunta e disse assim, onde tem amor e confiança, todo mundo quer ficar. Caraca! Essa foi a resposta. Então eu vejo um líder, Antônio Medeiros, que gera amor e confiança. Onde está o Medeiros, todo mundo quer ficar. Sim, um coronel também sente medo. Sim, um sócio do Instituto Gente também vive a incerteza deste momento econômico e da saúde do planeta. Sim, é humano. Tem uma hierarquia, é importante, é o maior palestrante de liderança do Brasil que você está ouvindo hoje, mas é humano, é pai, é filho. Gratidão, Medeiros, você é uma inspiração para mim e para muita gente. Ô, Elise, eu que agradeço, te agradeço aí pela história final, principalmente do amor e confiança. Essa eu vou guardar no meu coração, as 7 chaves, foi muito legal. Aprendi muito com você aqui hoje. Eu acredito sempre que a vida é como uma obra, né? Um vem com um tijolo, outro vem com a massa, outro vem com outro tijolo, e todo dia a gente está construindo alguma coisa que muitas vezes a gente nem sabe o que é. E pode ter certeza que hoje eu aprendi muito aqui com as histórias que você falou, com as suas experiências, e pode ter certeza, toda vez que você me chamar, eu sempre estarei pronto aí para a gente alinhar e aprender junto novamente. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado e Deus te abençoe. E eu tenho certeza que do seu lado sempre tem amor e confiança também. Um abraço, Elis. Gratidão, meu querido.